Existem lugares nesse planeta que a humanidade consegue chegar, mas não tem coragem de entrar. Não são bases militares secretas, não são bunkers nucleares, não são laboratórios classificados, são túmulos, fechados há séculos, alguns há milênios, e cada um deles, por um motivo diferente, continua intocado até hoje. Num deles, o solo ao redor tem concentração de mercúrio 50 vezes acima do limite fatal. Em outro, uma porta sem fechadura, sem dobradiça, sem mecanismo visível, que nenhuma força humana conseguiu abrir. Num terceiro, o homem que tentou abrir foi encontrado morto dias depois. E num quarto, a abertura coincidiu com o início da maior guerra da história. Coincidência? Talvez. Mas nenhum governo, nenhum arqueólogo, nenhuma expedição voltou para tentar de novo. Hoje vou investigar 6 túmulos que o mundo tem medo de abrir, do menos para o mais perturbador. E quando você chegar no último, vai entender por que algumas portas talvez devessem permanecer fechadas para sempre. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho e vem investigar comigo. Túmulo 1. O imperador que bebeu veneno para viver para sempre. Província de Shanxi, China. No meio de uma planície, existe um morro coberto de grama, sem monumento, sem placa, sem nada que chame atenção. Parece um morro qualquer. Por baixo dele está o maior túmulo já construído na história da Terra. Pertence a Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Está fechado há mais de 2.200 anos. Em 1974, agricultores que cavavam um poço na região encontraram uma cabeça de argila. Chamaram arqueólogos. O que veio depois parou o mundo. 8.000 guerreiros de terracota em tamanho real, cada um com rosto único, cada um em posição de combate. Um exército inteiro enterrado para proteger o imperador na vida após a morte. Mas ninguém chegou perto do túmulo central. O governo chinês proíbe qualquer escavação da câmara principal, e o motivo dessa proibição é onde a história fica perturbadora. Um historiador chinês que viveu 100 anos depois do imperador descreveu o interior do túmulo com detalhes precisos. Rios de mercúrio líquido, imitando os 2 maiores rios da China. Bestas mecânicas programadas para disparar flechas em qualquer intruso. Um teto incrustado de pedras preciosas representando o céu estrelado. Durante séculos, isso foi tratado como lenda. Exagero literário para assustar ladrões de tumba. Até 2020. Quando cientistas mediram a concentração de mercúrio no solo ao redor do morro, o resultado, 50 vezes acima do limite considerado fatal para humanos. O historiador não estava exagerando. Lá dentro pode haver toneladas de mercúrio líquido seladas em canais de pedra há mais de 2 milênios. E tem mais um motivo para não abrir. Quando os guerreiros de terracota foram trazidos à superfície pela primeira vez, eles tinham cores vivas, mantos vermelhos, armaduras azuis, cabelos negros. Em questão de horas, tudo desapareceu. O contato com o ar destruiu em minutos o que sobreviveu por séculos no vácuo. Se a câmara principal contém seda, lacas, documentos, pergaminhos, um segundo de ar fresco pode apagar para sempre o que 2.000 anos preservaram. O imperador que passou a vida bebendo mercúrio, acreditando que isso daria imortalidade, e morreu envenenado por mercúrio aos 49 anos, no fim, conseguiu o que queria. Seu descanso nunca foi perturbado, e provavelmente nunca será. Túmulo 2. O conquistador que escondeu o próprio corpo. Mongólia. Estepe aberta. Horizonte sem fim. Em algum lugar nesse vazio imenso está o corpo de Gengis Khan, o homem que construiu o maior império terrestre da história humana. E ninguém sabe onde. Quando Gengis Khan morreu em 1227, seu corpo foi levado por um cortejo fúnebre que matava cada pessoa que encontrava pelo caminho. Nenhuma testemunha, nenhum sobrevivente, nenhum mapa. Os 2.000 escravos que prepararam o túmulo foram executados pelos soldados. Os soldados foram executados por outro batalhão. Depois, milhares de cavaleiros galoparam repetidamente sobre o local até que o solo ficasse idêntico ao restante da estepe. Segundo uma das versões, um rio foi desviado sobre a sepultura. A água fez o resto. Marco Polo, que visitou a Mongólia décadas depois, escreveu que nem os próprios mongóis sabiam onde estava o seu governante. A principal pista está no mais antigo texto mongol existente. Ele diz que Gengis Khan nasceu aos pés da montanha Burkhan Khaldun e que orava ali antes de cada batalha.
Muitos historiadores acreditam que foi ali que o enterraram. Mas Burkan Khaldun fica dentro de uma zona protegida do tamanho do estado de São Paulo. O governo mongol proíbe qualquer pessoa de entrar, nem arqueólogo, nem turista, nem satélite de alta resolução. Nas últimas décadas, algumas expedições conseguiram acesso limitado. Uma equipe japonesa identificou com ultrassom mais de 1.300 túmulos de nobres mongóis na região. Uma expedição americana encontrou uma área cercada com 20 sepulturas intactas de pessoas de alto status, perto do local onde se acredita que o Khan nasceu. Quando anunciaram que iam começar a escavar, a população local foi às ruas. Protestos, pressão, ameaças. A expedição foi encerrada. Em 2008, um engenheiro americano propôs uma solução sem escavar nada. Satélites, drones, georadar. Milhares de voluntários ao redor do mundo analisando imagens por meses. Encontraram telhas, ossos de cavalo, madeira carbonizada da época da morte do Khan. Mas o túmulo em si, nada. 800 anos depois, o maior conquistador da história continua escondido. Fez algo que nenhum outro líder conseguiu. Conquistou impérios inteiros em vida e derrotou a curiosidade humana depois de morto. Túmulo 3. A porta que nenhuma força consegue abrir. Agora saímos das estepes e entramos num templo. Cidade de Tiruvananthapuram, sul da Índia. O templo Padmanabhaswamy é dedicado ao deus Vishnu. Embaixo dele, existem 8 câmaras subterrâneas identificadas pelas letras A até H. Em 2011, a Suprema Corte da Índia ordenou a abertura de 5 delas. O que estava lá dentro deixou o mundo sem palavras. Tronos de ouro, coroas cravejadas de diamante, moedas de ouro em quantidade industrial, estátuas com rubis e esmeraldas do tamanho de um punho fechado. O valor estimado do que foi encontrado, 22 bilhões de dólares, de uma vez, num único templo, em câmaras que ninguém tinha aberto desde o século XIX. Mas uma câmara ficou fechada. A Câmara B. A entrada tem 3 portas. A primeira é de madeira. A segunda é de ferro. A terceira não tem fechadura. Não tem dobradiça visível. Não tem mecanismo identificável. Só tem 2 cobras gigantes gravadas no metal. Em 2012, a comissão designada pela corte tentou abrir. Forçaram a porta de madeira. Conseguiram. Empurraram a porta de ferro. Conseguiram com esforço. Chegaram na terceira porta. E pararam. Nenhuma força aplicada moveu 1 milímetro. Os fiéis do templo dizem que a porta foi selada com um mantra ancestral. Um encantamento que só pode ser desfeito pela pessoa certa, pronunciando as palavras certas. Qualquer tentativa de forçar fisicamente atrairá uma maldição sobre quem tentar. Dias depois da tentativa de abertura, o advogado que iniciou todo o processo judicial morreu subitamente. Coincidência? Provavelmente. Mas desde então, nenhum tribunal voltou a ordenar a abertura. Nenhuma equipe voltou a tentar. Se as 5 câmaras abertas tinham 22 bilhões, o que está na câmara que resiste a tudo por trás de uma porta que ninguém consegue abrir? Especialistas falam em mais de $1 trilhão. A porta continua fechada, as cobras continuam olhando, e ninguém tem pressa de descobrir o que está do outro lado. Túmulo 4. A maldição que coincidiu com a maior guerra da história. Samarcanda, Uzbequistão, junho de 1941. Uma equipe soviética de arqueólogos chega com missão científica clara: abrir o túmulo de Tamerlão, o conquistador que no século XIV construiu um império do Mediterrâneo até a Índia, e confirmar sua identidade pelos restos mortais. Antes de começarem, um grupo de anciãos da cidade apareceu no acampamento. Trouxeram um livro antigo em árabe e pediram para os arqueólogos lerem antes de qualquer coisa. O texto dizia: quem abrir este túmulo libertará um espírito de guerra e haverá um massacre tão grande que o mundo nunca viu igual. Os cientistas agradeceram a preocupação e continuaram o trabalho. 16 de junho. As escavações começam. 20 de junho. A tampa do sarcófago é removida. Uma névoa densa com cheiro forte de cânfora sobe da câmara. O crânio é retirado. Confirmado, é Tamerlão. 21 de junho. O jornal soviético Izvestia publica a notícia da descoberta. 22 de junho. A Alemanha nazista invade a União Soviética. A maior e mais sangrenta guerra da história humana começa 36 horas depois da abertura do túmulo.
O operador de câmera que filmou toda a escavação, Malik Kayumov, contou anos depois que os anciãos tinham dito exatamente isso. Que abrir aquela tumba libertaria uma guerra. E a história não para aí. Em novembro de 1942, por ordem de Stalin, os ossos de Tamerlão foram devolvidos ao sarcófago com rituais islâmicos completos, e o túmulo foi selado novamente. Em 19 de novembro de 1942, o exército soviético lançou a contraofensiva de Stalingrado, a virada da guerra. Quando os ossos voltaram para o lugar, a guerra começou a mudar. Historiadores explicam que a Operação Barbarossa foi planejada meses antes das escavações, que Stalingrado foi determinado por estratégia militar e condições climáticas. Tudo verdade. Mas esse é o único túmulo no mundo cuja abertura coincidiu com uma catástrofe de escala planetária e foi recelado antes da vitória. Nenhum governo desde então demonstrou pressa em revisitar o assunto. Túmulo 5. A rainha que usou o mar para se esconder. Esse é diferente de todos os outros, porque esse túmulo não foi fechado por um governo, não foi selado por religião, não tem porta com cobra nem maldição escrita, foi escondido pela própria natureza. Cleópatra VII, a última faraó do Egito, se matou em 30 a.C. para não ser capturada pelos romanos. O general romano Otávio queria exibi-la em Roma como troféu de guerra. Ela recusou essa humilhação e, antes de morrer, garantiu que o corpo também recusaria. Durante 2000 anos, o mundo procurou o túmulo de Cleópatra em Alexandria. Mas grande parte da cidade antiga foi engolida pelo mar depois de um terremoto em 365 d.C. Até que uma advogada dominicana chamada Kathleen Martinez decidiu mudar de carreira para encontrar a rainha. Desde 2004, ela escava no templo de Taposiris Magna, 30 quilômetros a oeste de Alexandria. O que ela encontrou ao longo dos anos? Moedas com o rosto de Cleópatra, múmias douradas com línguas de ouro na boca, privilégio reservado à realeza, estátuas de Ísis, a deusa com quem Cleópatra se identificava publicamente. Em 2022, a equipe descobriu um túnel de 1.300 metros de comprimento, escavado a 13 metros de profundidade, cortado na rocha com precisão que engenheiros compararam às maiores obras de engenharia da antiguidade. O túnel leva direto para a costa, e parte dele está inundado pelo mar Mediterrâneo. Em 2025, Martinez se uniu a Robert Ballard, o homem que encontrou o Titanic, e juntos descobriram no fundo do mar, a 12 metros de profundidade, um porto da época de Cleópatra. Colunas, âncoras, ânforas, construções de pedra com mais de 6 metros de altura. O porto estava conectado ao túnel. O túnel levava ao templo. A teoria de Martinez. O corpo de Cleópatra foi levado pelo túnel até o porto e transportado por mar para um local secreto, longe dos romanos, longe de qualquer exército, longe de qualquer conquista. A rainha que não deixou o inimigo capturar seu corpo em vida, também não deixou a história capturar seu túmulo depois da morte. O Mediterrâneo guarda o segredo há 2000 anos e parece que não tem pressa em contar. Túmulo 6. O artefato que ninguém pode ver. E chegamos ao último. O mais perturbador não pela morte, não pelo veneno, não pela maldição, mas pela fé absoluta que mantém uma porta fechada há mais de 1000 anos. Cidade de Aksum, Etiópia. No centro da cidade existe uma capelinha simples, sem ornamento excessivo, sem grandiosidade arquitetônica. Parece um prédio qualquer. Mas dentro dessa capelinha, segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, uma das igrejas cristãs mais antigas do planeta, está guardado o objeto mais procurado da história da humanidade, a Arca da Aliança, o cofre de ouro onde Deus gravou os 10 mandamentos para Moisés. O artefato que a Bíblia descreve como capaz de matar qualquer pessoa que toque sem permissão divina. O objeto que exércitos inteiros tentaram encontrar por milênios. Segundo o texto sagrado etíope, o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá trouxe a Arca de Jerusalém para a Etiópia há 3000 anos, e lá está até hoje. As regras de custódia não mudaram em séculos. Um único monge, escolhido com cuidado, virgem, nomeado para a vida toda. Ele não pode sair da área da capelinha até morrer. Ninguém mais pode entrar. Nem o próprio patriarca da igreja etíope, o líder máximo da igreja, que representa mais de 40 milhões de fiéis, declarou publicamente:
Apesar de eu ser o chefe de toda na igreja etíope, me é proibido ver a arca. O único ser humano na Terra com essa permissão é o monge guardião. Um pesquisador britânico afirmou ter visto o interior da capelinha em 1941 e descreveu um baú de madeira medieval vazio. Mas ele é a única pessoa fora da tradição que já fez essa afirmação e não existe como verificar. Para 40 milhões de etíopes, a arca não é objeto de debate acadêmico, é realidade viva, é centro da fé, é identidade nacional. E isso é o que torna esse o caso mais intrigante de todos. Porque com os outros 5 túmulos desta lista, a pergunta é técnica. Como abrir? O que tem dentro? Quando poderemos saber? Com a capelinha de Aksum, a pergunta é diferente. Importa saber? Se para 40 milhões de pessoas a resposta já existe, e a única coisa que uma escavação poderia fazer é destruir essa certeza, talvez a porta fechada não seja um obstáculo. Talvez seja a resposta. E chegamos ao fim dessa investigação. 6 lugares, 6 portas fechadas, 6 motivos completamente diferentes. Mercúrio que mata, um corpo que o mundo inteiro procura e não acha, uma porta que nenhuma força abre, uma maldição que coincidiu com a maior guerra da história, uma rainha que usou o oceano como esconderijo, e uma fé que fecha uma porta mais forte do que qualquer cadeado. E sabe o que todos eles têm em comum? Em nenhum deles a humanidade ganhou. A gente vive num tempo onde achamos que podemos tudo, que tecnologia abre qualquer coisa, que satélite enxerga qualquer canto, que ciência explica qualquer mistério. Esses 6 lugares provam que não é bem assim. E talvez, só talvez, existam portas que não foram fechadas por acidente, foram fechadas para nós. Qual desses 6 túmulos te perturbou mais? Se você tivesse uma única chance de abrir um, qual seria? Deixa nos comentários. Quero muito saber a sua resposta. Deixa o like se esse vídeo te fez ver o mundo diferente. Manda para alguém que ama mistério. Esse é o tipo de vídeo que não se assiste sozinho. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho. Caso investigado. E pela primeira vez nessa série, espero que nunca seja encerrado. Até a próxima investigação.